Oi, tudo bem? Voltei. Eu sempre fico um pouquinho sumida daqui do podcast. Ai. Hoje a gente vai falar sobre vínculos. Esse é o terceiro episódio sobre esse tema. E, cara, eu estive pensando de algumas relações recentes que eu tive, né? Sobre como a gente não ama as pessoas, mas a gente ama os estados internos, né? Eu fiquei pensando na ideia de que o fato de que não amamos pessoas, mas estados internos, sugere que o outro é, na verdade, um mestre de cerimônias de um espetáculo que acontece inteiramente dentro de nós. Refletindo bastante sobre isso e das relações recentes que eu tive, né, depois que eu comecei a ter um pouco mais de consciência sobre as escolhas que eu estava fazendo, visto que antes de tudo isso eu vivia no automático, assim como a gente passa grande parte da nossa vida até nos entendermos como autores das nossas escolhas, né? Até que a gente recupere a caneta e a gente comece a escrever nossa própria história. E pensar no outro como espelho, como catalisador disso, eu acho que é fundamental, porque a gente começa a ter vários aprendizados, né? Imagine que você entra numa sala escura carregando uma lanterna, mas só que essa lanterna ela tá virada para o seu próprio rosto. Você não consegue se enxergar. Aí eu penso que o outro, então, ele não é a luz, mas uma parede pálida onde a nossa luz bate e volta. Frequentemente, o que a gente chama, né, de amor é o encantamento com a versão de nós mesmos que vemos refletida nos olhos do outro. Por isso que eu falo do espelho. Se o outro nos olha com admiração, a gente passa a amar esse reflexo, né? A nos amar através desse reflexo. E por que ele seria um catalisador? Na química, um catalisador, ele acelera uma reação sem ser consumido por ela. O outro, nesse cenário, seria como a substância que, quando ele entra em contato com a nossa psique, ele libera conteúdos que já estavam lá. Sejam eles desejo, potência, carência, que muitas das vezes a gente não consegue acessar sozinho. Seja bem-vindo. Você está no Lucila Conscientemente, né? Um espaço que aqui é dedicado para sua individuação e para que a gente desbrave as nossas sombras, para que a gente consiga fazer a integração. Outros temas são abordados nesse lugar, então você vai ver mais episódios sobre integração, você vai ver mais episódios sobre vínculos, mais episódios sobre individuação, episódios sobre medos, e agora tem um quadro à parte que é respondendo perguntas perguntantes, que eu abro caixinha de vez ou outra lá no Instagram. Esse projeto é uma produção da Núcleo de Luz, que é uma editora independente. E todos os conteúdos aqui são desenvolvidos por mim, Amanda Matos, psicanalista, escritora e uma eterna fascinada pelas pulsões que regem o comportamento humano. Eu dedico a minha vida a estudar isso e a entender o mundo ao meu redor e como eu me insiro nesse mundo. Hoje a gente vai falar, né, como eu bem disse no início, sobre essa questão desse amor, né,
e enfim, essa projeção do eu ideal. Porque nós não nos apaixonamos por quem a pessoa é, mas pela função que ela exerce na manutenção da nossa autoimagem. Aí vem aquela sensação de ser especial, né? Quando alguém nos escolhe, isso valida a nossa existência. O outro se torna prova de que somos dignos de nota, de serem vistos. Muitas vezes a gente busca no parceiro uma figura de amparo, né? Uma extensão de um cuidado parental. Se eu me sinto protegido, eu não amo a proteção, eu não vou amar a proteção da pessoa, mas eu amo o estado interno de segurança que a presença dela me permite sentir. É o alívio da angústia existencial sendo terceirizada, sabe? E muitas vezes, assim, eu percebo dos pacientes que eu atendo que tem essa angústia existencial e a busca pelo amparo no outro. E como é cíclico, sabe? É como se fosse entregue essa catalisação para o outro, que é fundamental para o nosso crescimento, né? É inegável. E a paixão, ela funciona, né, como um cassino emocional, onde o outro é uma alavanca da máquina de caça-níqueis, podemos dizer assim. Quando o outro ele envia uma mensagem ou o outro aparece, o nosso cérebro ele inunda o sistema com dopamina e ocitocina. E com o tempo, a gente vai desenvolvendo tolerância. O sequestro da dopamina é quando a gente começa a perseguir a pessoa não pela companhia dela, mas para cessar a abstinência do estado de euforia que essa pessoa dispara. O parceiro ele acaba virando um fornecedor de uma substância que o nosso próprio corpo produz. É por isso que o término, ele dói como um detox físico. Porque o nosso sistema, ele perde o gatilho externo pro bem-estar químico, sabe? A nossa mente, ela ela funciona como uma contadora bem rigorosa. Ela busca o máximo de estabilidade, que é a homeostase, né, com o mínimo gasto de energia. Então, ela tem uma função na economia psíquica muito grande. A gente acaba utilizando o outro como ferramenta. Porque se há um buraco nessa minha autoafirmação, eu busco alguém que funcione como um tampão. Se eu me sinto intelectualmente inseguro, eu busco alguém que me admire por minha inteligência. Entende? E é aí que a gente vai preenchendo as lacunas, porque o outro ele entra na nossa vida para equilibrar uma equação que não fecha sozinha. O outro não é visto como um sujeito cheio de defeitos, sombras e desejos próprios, mas como uma peça de encaixe que serve para silenciar as nossas próprias falhas. Viver um amor baseado em estados internos é como a gente ir no cinema e se apaixonar pelos personagens projetados na tela. A gente chora, a gente ri, a gente sente adrenalina, mas se a gente olhar para trás, a gente vai ver tudo que a gente sente vem de um feixe de luz que sai de um projetor, que é a nossa mente, e bate na tela branca, que é o outro. Eu já falei que a gente utiliza personas para se relacionar com o nosso externo, né? A gente acaba se apaixonando pelo personagem, tanto que é nos oferecido e tanto aquele que a gente acaba construindo na nossa mente.
A nossa mente, ela não gosta de vácuo, ela busca preencher, ela busca respostas, né? O desafio da maturidade psíquica, ou da individuação, né, é a gente começar a desligar o projetor e a gente tentar enxergar a tela branca pelo que ela realmente é. Um tecido com suas próprias texturas, independente das cores que a gente projeta nela. Aí a gente parte pro ponto de falar sobre o narcisismo oculto, que não se trata daquela vaidade óbvia, mas de uma dependência funcional da imagem que o outro sustenta para nós. Aí é diferenciar duas frases, por mais que elas não sejam ditas com essas exatas palavras, mas com o contexto de eu amo como eu me sinto com você e amar a alteridade. Porque existe uma diferença muito abissal entre o amor objeto e o amor pela alteridade. Porque o amor, ele é utilitário. A gente acaba dizendo eu te amo, mas a tradução psíquica é eu amo o serviço de manutenção de ego que você me presta. É um amor pela conveniência. O foco está no efeito, o que eu sinto, e não na causa de quem você é. Aí quando a gente fala de alteridade, onde amar a alteridade é amar o que é estranho no outro, é amar o que foge do seu controle, o que te desafia, o que não serve pra nada na sua economia psíquica. A existência por si só. Amar a conveniência é... Eu vou usar uma analogia da dieta. É como comer só a nossa comida favorita pra gente sentir um prazer imediato. E amar a alteridade é reconhecer que o outro é um organismo complexo, com sabores amargos, com texturas difíceis que não foram feitos pro nosso paladar, mas que existem pelo simples direito de existir. E muitas vezes a gente usa o vínculo, né, para alugar virtudes que não temos paciência ou coragem de cultivar em nós mesmos. Aí que a gente bate com a busca da completude, onde a gente acaba utilizando o outro como atalho, né? É como se fosse um acesso terceirizado, porque se eu sou rígido e sem graça, eu busco alguém aventureiro para que eu possa sentir o gosto da aventura sem precisar mudar a minha estrutura. O outro acaba virando uma prótese emocional, entende? E é aí que eu penso também em relação à ilusão da soma. Porque a gente acredita, né, que 50 centavos mais 50 centavos dá R$1. Só que, na verdade, 2 estados de falta apenas criam uma simbiose de dependência. Porque a gente usa o parceiro para acessar estados de paz ou de valor como quem usa um controle remoto para mudar o canal. Porque se o controle quebra ou a bateria acaba, a gente perde o acesso ao estado porque nunca fomos donos daquela frequência. Entende onde eu quero chegar? Aí, já que a gente tá falando de controle, eu acho que dá pra pular pro tópico de... Eu escrevo os tópicos antes de falar aqui com vocês, tá? Da decepção, né? Porque é quando o espelho quebra. E sobre aquela raiva que a gente sente quando o relacionamento entra em crise. E raramente é pelo outro. Mas é mais uma reação de defesa, porque o nosso suporte de ego, ele parou de funcionar. E é aí que vem a quebra da projeção, porque no início o outro é um espelho perfeito. Você projeta o que você quer ver. Quando o outro ele começa a manifestar a sua própria vontade, os seus problemas, a sua humanidade, falha. O espelho racha, ele quebra. E é aí que vem a reação de ódio. Porque a raiva surge porque o outro quebrou o contrato invisível que nos faz sentir bem. É tipo a frustração de uma criança quando o brinquedo para de emitir sons, sabe?
Nós não ficamos tristes porque o outro tá sofrendo. A gente fica furioso porque ele parou de sustentar o nosso estado interno de segurança ou de admiração. É como se você tivesse contratado um ator para interpretar o papel do grande amor da minha vida e de repente, no meio da peça, ele parasse de ler o script e começasse a falar sobre suas próprias dores de cabeça. A raiva vem dessa frustração do diretor que perdeu o controle sobre a cena. Tá ligado? E aí a gente parte pro salto da individuação, porque o reconhecimento desse narcisismo oculto é muito doloroso. Mas é ele quem permite a transição da paixão, a transição desse espelhamento pro amor, pro reconhecimento. Porque enquanto você precisa que o outro seja um estabilizador do seu humor, da sua autoestima, você não está vendo. Você está usando a presença dele para não ter que lidar com o seu próprio vazio. O verdadeiro encontro, ele só acontece quando você é capaz de sustentar os seus próprios estados internos e finalmente olhar para o outro e dizer: eu vejo você para além do que você faz por mim. Eu acredito que a gente pode entrar até numa fase um pouco mais estrutural dessa dinâmica, onde o afeto ele deixa de ser uma troca fluida e ele passa a ser uma curadoria. Porque na objetificação do afeto, o outro não é um sujeito, mas uma peça de mobília de alto valor que compõe o cenário da nossa identidade. Aí a gente pode entrar até no tópico de pessoas como objeto de estado. Porque aqui o relacionamento ele não serve à intimidade, mas ele serve à narrativa. O parceiro é como um acessório semiótico. Como um relógio caro ou um diploma na parede, tá ligado? Ele acaba servindo aí como um troféu identitário. Você não ama a pessoa, mas o fato de estar com ela diz sobre você. Se você se vê como o intelectual incompreendido, você precisa de alguém que valide essa aura com silêncios reverentes. Se você quer projetar sucesso, você precisa do parceiro esteticamente perfeito ao seu lado. E eu já estive dentro de relacionamentos que me exigiam essa perfeição. O outro, ele é usado para preencher os requisitos de uma cena. E nessa lógica, a pessoa que busca isso não se relaciona com o ser humano, mas se relaciona com o conceito. A pessoa ela é reduzida a um adjetivo que confirma a sua substantividade. Se o outro é um suporte para o seu estado interno, qualquer movimento de autonomia dele é sentido por você como um ato de sabotagem ou de traição. Porque daí a gente chega na parte da manutenção da fantasia e do medo da mudança. Tipo um estatismo necessário, porque para que você se sinta seguro, o outro precisa permanecer estático. Se ele decidir mudar de carreira, mudar de corpo ou mudar a opinião, ele quebra a harmonia de cenário. E isso acaba ameaçando esse estado interno, porque você não teme perder a pessoa, você teme perder a estabilidade que a versão antiga dela te proporcionava. Por isso que há um esforço inconsciente, e às vezes um tanto quanto agressivo, para podar o crescimento do outro. Isso não acontece só em relacionamentos afetivos, isso acontece em familiares também. Tem até uma frase quase que oculta, como se sussurrasse assim: não mude, porque se você mudar, eu não saberei mais quem eu sou através de você. É
como se você tivesse comprado uma moldura específica para um quadro. Se a imagem do quadro começa a se expandir ou mudar de forma, você tenta forçá-la de volta para a moldura. Porque você não quer ter o trabalho de construir uma nova estrutura para si mesmo. E em muitos relacionamentos, o outro ele é utilizado como ruído de fundo para abafar o grito do nosso próprio vazio. Porque aí a gente fala do medo do silêncio, né? Da fome de validação. Que daí a gente parte de um princípio de um estágio de não conseguir suportar a própria companhia. E a gente acaba utilizando o outro como anestesia, porque a presença do outro serve para evitar um encontro com seus próprios pensamentos. Porque enquanto houver alguém ali para validar suas queixas ou rir das suas piadas, você não precisa encarar a sua própria falta de sentido. E isso acaba dando um alívio para a solidão. Não é uma escolha pelo outro, mas é uma fuga de si. O amor aqui é puramente reativo. Você se sente amado simplesmente porque não está enfrentando o silêncio do quarto. É um uso funcional do afeto para manter a mente ocupada e uma autoimagem inflada. Aí tem um narcisismo do nós, porque a validação constante cria, né, essa bolha onde o mundo externo desaparece. O foco não é o crescimento mútuo, mas a manutenção de um estado de entorpecimento onde ninguém precisa se perguntar quem eu sou quando não tem ninguém me olhando. E essa objetificação, ela cria uma forma de controle sutil. Porque quando a gente trata o afeto como um objeto de estado, a gente coloca no outro uma coleira. E para não perder o outro, digamos assim, oferece segurança, status, oferece validação. E em troca se exige que a pessoa abra mão da sua imprevisibilidade. O preço de ser o objeto de estado de alguém é a morte da própria espontaneidade. E o preço de quem objetifica é viver em uma casca cheia de espelhos, mas permanentemente vazia de presença real. E eu diria que a gente chega num ponto de ruptura. Que esse é o momento em que a gravidade finalmente vence a suspensão do voo. Se tem aquele choque de realidade, o desmoronamento, tá certo essa palavra, da arquitetura que você construiu para você não ter que lidar com o próprio vazio. O fim da estética, o início da ética no vínculo. E geralmente é aí, nesse choque de realidade, que ou continua ou simplesmente se desmorona tudo. O fim da transe, né? O outro como estranho. Porque imagine que você passou meses num teatro assistindo uma peça épica e de repente as luzes da plateia se acendem, o cenário cai e você vê o ator tirando a maquiagem, cansado e com pressa para ir para casa. Ocorre ali então a queda das máscaras, porque o transe ele acaba quando o outro comete um erro que a sua narrativa não consegue absorver. Ele deixa de ser o príncipe ou a salvadora e passa a ser apenas um humano com digestão, boletos, traumas mal resolvidos e o pior de tudo, uma vontade própria que não inclui você. Muitos dos meus relacionamentos acabaram porque o outro queria me salvar, sendo que eu não queria ser salva. Não, pô, cara. E eu acabei com muitos outros relacionamentos porque o outro queria ser salvo e eu não queria salvar. Eu não estou ali pra isso. E em muitos casos ocorre-se essa estranheza da autonomia, porque a gente vê o outro como um ser independente e muitas vezes é assustador. Perceber que não se tem as chaves da psique do outro, que
que o outro é um território estrangeiro que você achava que você tinha colonizado, mas na verdade esse território nunca te pertenceu. Aí se tem aí o luto da sensação perdida. Porque eu diria que esse é um dos momentos mais dolorosos, porque o luto, ele não é pela pessoa, mas é pelo eu que você era quando estava com ela, sabe? Novamente o espelho quebrado, você sente falta daquela euforia, daquela segurança, daquela sensação de ser o centro do universo do outro. Aceitar essa desidealização é admitir que a mágica não era um fenômeno compartilhado, mas era um monólogo projetado. O reconhecimento de que você usou o corpo, a voz do outro para encenar os seus próprios desejos de completude. Voltamos na tela em branco. O luto da sensação é o processo de recolher as projeções que você espalhou pelo outro e trazê-las de volta para dentro de si. É perceber que a energia que te alimentava era sua. Só que você precisava de um gatilho externo para autorizar a sua liberação. E muitas vezes você nem se acha capaz. A psicanálise, ela nos ensina que o amor, ele só começa onde a idealização termina. Antes disso, era só um jogo de espelhos narcísicos. Porque enquanto você espera que o outro te salve da sua angústia, do seu tédio, da sua falta de valor, você não está amando, você está escravizando uma função impossível. Ninguém consegue sustentar o peso de ser o paraíso de outra pessoa por muito tempo sem se quebrar. Começa a ficar insustentável. Vocês estão ouvindo os patos no fundo? Eu estou morando no interior, tem vários bichinhos aqui. Eu acordo com vaca mugindo, com galo cantando. Tem sido maravilhoso. Acabou a luz e eu estou gravando. Enfim. A crise é a oportunidade de ver o outro na sua falta. É aí que o amor real começa de fato. Porque só quando você aceita que o outro não pode te completar, você para de exigir que ele seja perfeito. Muitas vezes, quando você acha que é um encaixe, só se trata das suas feridas se ressoando. Encaixa, sim. Encaixa feridas. Provavelmente um dos dois aí tem uma feridinha de abandono e outro da rejeição. E como eu sempre falo, essa é a base. Tá chovendo pra caramba. Essa é a base das feridas. Que elas ramificam pra outras coisas. Ferida da humilhação, da traição. Eu posso até trazer referente a isso num episódio. Amar de verdade exige que você cultive o seu próprio estado interno de paz ou valor de forma independente. Porque quando você para de precisar que o outro seja o seu regulador emocional, você finalmente ganha a liberdade de vê-lo como ele é. O vínculo, ele deixa de ser um tampão de buraco e passa a ser uma escolha consciente entre dois seres inteiros, igualmente falhos. No início, o relacionamento é como uma casa de vidro, é linda, mas é frágil e cheia de reflexos. O choque de realidade é a pedra que estilhaça esse vidro. Agora você está no terreno baldio, com frio e sem o brilho das luzes. A crise te dá duas opções. Ou você sai em busca de um novo vidro para recomeçar o transe com outra pessoa, ou você começa a construir uma casa de tijolos sobre esse mesmo chão.
Os tijolos são feitos de verdade, de aceitação e principalmente do fim de uma demanda que o outro seja a solução para o seu mistério. O amor real é o que sobra quando a mágica acaba e mesmo assim você decide ficar para tomar um café com esse estranho que restou na sua frente. Não tem como você... Eu até estive refletindo sobre isso de um caso recente que aconteceu na minha vida, de uma tal abertura e fechamento de portas, mas eu penso, como que você quer fechar e abrir portas se nem paredes foram construídas? Como que essa porta se sustenta? Beleza, o terreno tá ali. Mas e aí? Enfim, pensamentos pensantes. Não vou aprofundar muito. Não começa a ficar muito pessoal. Se o que a gente discutiu aqui ecoou em você, eu te convido para ir além da audição. Eu já falei sobre o Projeto Prisma. O Projeto Prisma eu desenvolvo estudos profundos. É um projeto que vem se estruturando como uma ferramenta de inteligência emocional, de arquitetura da mente. É um local onde eu mesclo aí psicanálise, psicologia, neurociência, biologia, história, sociologia, tudo que eu puder sintetizar para explicar algum conceito eu estarei trazendo. Não é um espaço de consumo passivo, é um campo de trabalho. É onde a gente transforma insight em ferramenta, onde você aprende a manejar os conceitos que a gente atravessa aqui, mas com método, com continuidade, com suporte. Eu estou construindo uma comunidade de pessoas comprometidas com a própria psique, de gente que cansou de apenas observar a própria dor como quem assiste um documentário e resolveu entrar de fato no laboratório. E obviamente que eu estarei junto com você nesse processo, auxiliando na decodificação das suas pesquisas, dos seus mapas mentais e dos seus padrões repetitivos. Porque uma coisa é você entender a teoria, né? E outra completamente diferente é você aplicar o olhar em si mesmo com honestidade técnica. O prisma é o próximo passo para quem decidiu que consciência não é ornamento, mas é uma prática diária. Lá tem videoaulas, tem PDFs, tem audioaulas, tem formulários onde você preenche esses formulários e no final do módulo a gente tem todo um mapa completo da sua psique e como a cada aula isso foi se construindo. Eu estou terminando de gravar as aulas do segundo módulo para que eu consiga liberar a nova turma. Já está decretado, eu só vou liberar a próxima turma depois que eu estiver com o segundo módulo gravado. Para quem quer sair da plateia e assumir a direção da própria narrativa, entender a arquitetura da própria mente, os links estão na descrição, o convite está feito, o resto é com você. E se você quer uma análise com essa pessoa que vos fala, o link também está na descrição. A minha análise, ela é muito mais do que uma conversa. Geralmente eu busco integrar essas ferramentas que eu trago aqui com vocês, tanto que as criações de conteúdo são extensões para que te auxiliem nessa jornada. Como eu sempre falo para os meus pacientes, eu não quero que você fique dependente de mim, eu quero te ajudar nessa autonomia, eu quero... construir quantas ferramentas forem necessárias para que você consiga ser um ser humano autônomo. Capaz de escolher, capaz de
sustentar suas escolhas. Sem medo. Como eu sempre digo, medo e coragem estão no atravessar de rua. E tem um canal do YouTube que serve como suporte, tem os vídeos no TikTok, tem os vídeos no Instagram. Todos os links estão na descrição novamente. Se você quer agendar uma análise comigo, tem um formulário também. Você preenche o formulário e eu entro em contato com você. Geralmente, ali na terceira sessão, a gente vai criar um mapa mental seu e a gente vai debater sobre esse mapa mental. Na quarta sessão, onde eu trago aí ciclos de repetição, eu pontuo as autossabotagens e, enfim, é um método meu próprio que eu desenvolvi para que consiga-se ter ali uma melhor observação das próprias patologias, para que você consiga entender os próprios mecanismos, as próprias engrenagens da sua mente. Certo? Novamente, os links estão na descrição. A vida que você vive é o rascunho do que você ousa escrever. Recupere a caneta e escreva a sua história. A vida externa é um reflexo do seu mapa interno. Para acompanhar os bastidores e os insights diários, me siga no Instagram, @luz.sila. Todos os links, inclusive pro Projeto Prisma, estão na descrição. Eu sou a Amanda, obrigada por sustentar esse pensamento pensante comigo e a gente se encontra na próxima imersão. Fique bem.